Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E no programa de hoje, a gente recebe mais uma vez 2 vereadores para que a gente possa saber um pouco mais sobre o que anda acontecendo na Câmara de Vereadores de Goiânia e também sobre o que anda acontecendo na cidade e também na Prefeitura Municipal de Goiânia. Iris Rezende está aí comandando esse processo de combate ao coronavírus e naturalmente que eu vou querer saber dos nossos 2 convidados se ele está indo no caminho certo ou não. Eu primeiro apresento os convidados e são de situação e oposição. Começa apresentando ela, que é de oposição, vereadora Sabrina Garcês, do PSD. Tudo bem, vereadora? Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui, tudo ótimo. Prazer também recebê-la mais uma vez. E é um prazer receber também esse vereador que há muito tempo não vem no meu programa, acho que é a segunda vez apenas que ele vem ao programa, veio a primeira vez há muito tempo atrás, mas ele vem hoje para brilhantar também ao lado da Sabrina essa discussão que a gente pretende fazer sobre Goiânia. É o Álvaro Alexandre, mas que todo mundo conhece como Álvaro da Universo, da Universidade Salgado de Oliveira. Ele que é do Partido Patriota. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer e uma honra estar aqui participando do seu programa. Honra é toda minha, né, de ter aqui a sua presença e a presença também da vereadora Sabrina Garcês. Ambos fazendo um belo trabalho na Câmara de Vereadores. Mas a gente vai falar sobre esse trabalho daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo 2 vereadores aqui de Goiânia. Está aqui a Sabrina Garcês, que é vereadora pelo PSD, e também está aqui Álvaro Alexandre, o Álvaro da Universo, da Universidade Salgado de Oliveira, ele que é do Patriota. Só para contextualizar, você não está mais na universidade, está? Não, em julho do ano passado eu saí da universidade, porque não dava para conciliar as 2 coisas, né, Paulo? Então eu tive que me afastar da universidade, hoje estou integralmente dedicado à Câmara Municipal de Goiânia. Mas o sobrenome ficou? Ficou, não tem jeito, né? Onde eu chego o pessoal fala Álvaro da Universo, então tem que ficar o Álvaro. Se chama Álvaro Alexandre... Ninguém sabe quem é. Você também não sabe? Nem eu, às vezes eu estranho, quando chama Álvaro Alexandre eu estranho. Bem, vamos lá, eu quero começar por um assunto, né, que está aí em pauta, né, na imprensa toda, na mídia toda, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas que eu vejo que é tratado de forma muito equivocada em alguns aspectos. Eu quero falar sobre o coronavírus, quero falar sobre a Covid-19 e quero ouvir os senhores, começo ladies first, eu quero ouvir primeiro a vereadora Sabrina Garcês, essa forma que se estabeleceu para que o controle do combate à pandemia do coronavírus aqui em Goiânia e em cada município seja feito pelos prefeitos e também pelos governadores, a senhora entende que essa é a melhor forma? Mas vamos situar melhor ainda a pergunta. Iris Rezende está conduzindo bem o combate à pandemia? Paulo, o prefeito Iris Rezende ele se manteve ausente de todo esse processo. Você não vê entrevistas do prefeito Iris desde quando começou a pandemia, você viu uma entrevista do prefeito falando que iria reabrir o comércio e mesmo assim não conseguiu cumprir sua palavra. Então o prefeito, infelizmente, ele ficou completamente ausente e é por isso que Goiânia se encontra no caos que está. Espera-se, né, que nos próximos 15, 20 dias, no pico da pandemia aqui em Goiânia, seja registrado, principalmente a partir do momento em que agora sim conseguiram reabrir, né, parte do comércio, embora shoppings ainda estejam fechados, mas muitos estabelecimentos voltaram a funcionar. E com isso, naturalmente, que há o contato entre as pessoas e, naturalmente, há a transmissão também, né, vereador? Quer dizer, espera-se, então, que agora, nos próximos dias, esse pico venha a acontecer. Era o momento certo de flexibilizar essa abertura do comércio? O problema, Paulo, é que desde o início nós estamos buscando o equilíbrio, né?
entre economia e saúde, desde o início. E esse equilíbrio é muito difícil de você encontrar, porque a gente já via muita gente desrespeitando todo o decreto até imposto pelo governador e com o prefeito também. Vários, né? Várias, né? Pessoas. Vários decretos. Vários decretos e o que acontece? Chega uma hora que você tem que tomar uma medida, mas só que realmente o pico maior, conforme até estudos de especialistas na área, vai ser agora justamente em julho. Então a preocupação é grande. Com toda a precaução possível, fizeram a flexibilização de alguns comércios, algumas modalidades. Mas mesmo assim a preocupação é grande. Sim, mas o senhor considera que a ação de Iris Rezende, flexibilizando agora, liberando a abertura de mais estabelecimentos, é uma atitude correta? Ô Paulo, tinha que normatizar. O decreto dele agora veio justamente para normatizar, porque se você andasse pela cidade, eu até falo que hoje em dia na cidade o que está fechado é faculdade e escola, porque o resto eu estou vendo aberto. Então, no momento que você normatiza, você cobra, fiscaliza, entendeu? Nesse período agora, você pode cobrar dos empresários, das pessoas, justamente. O problema todo é que o prefeito recebeu informações, né, que poderia fazer essa flexibilização através do COE e ele realmente resolveu fazer nesse período agora, mas acompanhamento diário. Tá, vereadora, a senhora acha, repetindo isso, a senhora concorda com alguns médicos que têm a seguinte tese, para eles, enquanto 95% pelo menos da população não criar anticorpos contra esse vírus, ele vai continuar circulando e vai continuar contaminando. Então, o que se faz agora, através dessa medida, desse decreto de Iris Rezende, é nada mais, nada menos do que isso, quer dizer, tipo assim, liberou geral, vamos contaminar logo de uma vez, para criar logo esses anticorpos e todo mundo ficar tranquilo? Paulo, eu não vejo dessa maneira. Aliás, o que eu percebo é que o prefeito Iris, ele cedeu uma pressão que já estava acontecendo na cidade. Se nós pegarmos o índice de isolamento na semana passada, antes do decreto de flexibilização, era de 34%. Esse índice é o índice de antes da pandemia, que era de 30%. Então não estava existindo mais isolamento social aqui no município de Goiânia. Tudo estava aberto, sem qualquer tipo de fiscalização. E infelizmente os bares, os shoppings, o segmento organizado é o que mais sofreu, com mais de 90 dias fechado. Então eu não acho que, tecnicamente eu não posso afirmar a respeito desse índice de contaminação, mas o que eu acredito é em planejamento, é o que a prefeitura não tem feito. Se nós pegarmos a prefeitura de Aparecida, que já flexibilizou as atividades econômicas há bastante tempo, essa curva, esse índice não está tão alto, mas é porque houve planejamento. Para mim, o que falta para a prefeitura é um planejamento. Tá, apesar de que a Aparecida vai rever essa questão da flexibilização, né? Mas é um processo natural. Você abre, aumentou, você fecha. O que não dá foi o que aconteceu em Goiânia, que as pessoas estavam paradas há 90 dias, sem qualquer tipo de flexibilização. E sem qualquer tipo de comida no prato, né? Exatamente. Sem qualquer tipo de comida no prato. Vereador, o senhor veio para Goiânia em 97, 10 anos depois de ter acontecido aquele incidente radiológico do Césio 137. Eu disse, inclusive, já em programas passados, que quando aconteceu aquele incidente com o Césio, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela ficou feito barata tonta. Ela não sabia o que fazer com aquilo, que teoricamente era uma coisa muito menor do que um acidente nuclear, era um incidente radiológico. Quer dizer, e aí esperava-se, dizia-se naquela época, eu me lembro bem porque eu ajudei, eu cobri também aquele problema, dizia-se naquela época que a partir desse incidente, e a senhora nem tinha nascido ainda, o Brasil iria aprender a lidar com essa questão. Só que não aprendeu coisa nenhuma. Assim como não está aprendendo agora, está todo mundo batendo cabeça. Aonde que a gente vai parar com essa bateção de cabeça sem saber, um abre, outro fecha, né? O índice de contaminação aumenta, enfim, as pessoas morrem. Aonde que a gente vai parar, vereador? Olha, Paulo, acertos e erros vão acontecer, né? A gente, como eu sempre disse, tem que ter o bom senso e o equilíbrio.
Mas é difícil você achar esse equilíbrio numa situação nova, igual você comentou aí do Césio 147 aqui em Goiânia. Então, acertos e erros vão acontecer. Espero que tenha mais acertos que erros. É 137. Desculpa, 137. É porque eu não estava aqui em Goiás ainda, né? Tranquilo. Mas o acertos e erros vão acontecer. Espero que a gente acerte mais do que erre. Porque você fechar demais é ruim, porque de repente você mata uma pessoa de fome, na realidade, e de repente você flexibilizar demais, você não vai ter leito suficiente para atender essa população que vai estar contaminada com a Covid-19. E os leitos já estão se esgotando, né? Nesse momento em que a gente está gravando o programa, estamos gravando numa quinta-feira. A informação que a gente tem, né, vereadora, é de que, inclusive, o Hospital de Campanha, Célia Câmara, ele já está, inclusive, com um problema de ocupação. Paulo, e esse, para mim, é um dos principais problemas da Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura recebeu de verba federal, emendas estaduais e emendas federais, quase 100 milhões de reais. Eu quero saber onde está esse dinheiro. O Célia Câmara tem 40 leitos de UTI. Assim, eu não entendo por que a Prefeitura não investiu em equipar os seus hospitais e simplesmente investir um valor irrisório que nem se compara com outras cidades muito menores que o município de Goiânia. Então, se hoje a gente tem um índice de ocupação elevado, é única culpa da Prefeitura de Goiânia, que não fez os investimentos necessários. Aparecida tem muito mais leitos do que Goiânia. Exato. E é bem menor que Goiânia. Exatamente. E nesse ponto, Paulo, aí eu concordo com a vereadora Sabrina, não existe oposição à situação, existe população goianiense. E tanto que nós fizemos um requerimento para a Secretaria de Saúde, né? A maioria dos vereadores, até vereadores da base, assinaram justamente para querer saber. E tem uma comissão formada na Câmara Municipal de Goiânia justamente para querer saber de onde vêm esses recursos, de onde estão sendo aplicados, porque é importante a gente mostrar para a população aonde estão sendo aplicados. Inclusive os vereadores abriram mão das emendas impositivas desse ano para justamente colocar na Covid-19. Então nós temos esse direito e a população tem esse direito de saber aonde está sendo aplicado. Aliás, os senhores não têm o direito, os senhores têm o dever. Dever. Porque os senhores legislam e fiscalizam. Justamente. E não estão conseguindo fiscalizar. Na realidade, nós solicitamos isso à Secretaria Municipal de Saúde. Essa informação até agora não tinha chegado. Hoje é quinta-feira, né? Como você falou, a gente está... Hoje, quinta-feira, ainda não tinha chegado à Câmara Municipal de Goiânia essa informação. E o senhor me desculpe a franqueza, mas duvido muito que chegue, né? Porque essa secretária que lá está, não tem nada contra, não conheço pessoalmente, mas ela tem, por tradição, ser teimosa, né? Ela não tem a devida transparência. Paulo, nem testes para o pessoal da saúde a secretaria conseguiu cobrir. O pessoal da Secretaria de Saúde, os servidores, os trabalhadores que estão na linha de frente, estão fazendo sorteio para ser testados. Tem unidades de saúde completamente contaminadas que a secretaria sequer consegue limpar. Então é um absurdo que a prefeitura tem feito com a quantidade de dinheiro que chegou na nossa cidade. Isso sim é uma ausência, isso é criminoso, isso infelizmente vai matar as pessoas da nossa cidade. A última informação que eu tenho em relação aos testes, que eu não sei se ainda é a mesma ou se alterou alguma coisa de lá para cá, gostaria que vocês me ajudassem, é que Goiânia havia adquirido 5 mil kits para testes, não é isso? Isso. Quer dizer, uma capital com 1,5 milhão de habitantes, adquirir 5 mil kits, quer dizer, não dá nem para um bairro. Dá para um bairro não dá para você pequeno. atender os servidores que trabalham nas unidades de saúde, que vão receber as pessoas que chegam lá. Então, aquele servidor pode ser, inclusive, um agente de contaminação, porque ele não foi testado. Lá na Câmara tem muita gente que contraiu, né? Teve 95 funcionários, né? Mas aí teve 45 já recuperaram, muitos ainda estão em isolamento. Vereadores também. Vereador teve 3 vereadores, né? Milton Mercedes. O Cabo Sena, que ficou o outro, o terceiro ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse ninguém sabe. Provavelmente não deve ter sido um dos senhores, né? Não, eu não. Eu testei negativo. Meu teste está negativo. Não, eu fiz 2 testes, né? Fiz o da Câmara e fiz um particular e os 2 deram negativo. Pois é, onde é que a gente vai parar? Eu insisto muito nessa pergunta, sabe? Primeiro, aonde que a gente vai parar com essa pandemia, né, que deixa todo mundo maluco, fica aquela briguinha boba de cientistas, né, da classe médica com economistas, que um preocupa com uma coisa, outro preocupa com outra,
e fica aquela incerteza, né? Como lidar com esse problema que a gente mal deu conta de enfrentar a primeira onda, e pode ser que a segunda onda já esteja chegando, assim como está chegando, ao que parece, lá na China. Pequim, né? Na Coreia também. Na Coreia também. Quer dizer, lá eles mal saíram de uma onda, já estão enfrentando outra. E aí? E a nossa ainda está na ascendente, né, Paulo? Na primeira, Na primeira. Até hoje, como você falou, hoje tem mais de 52 mil pessoas mortas no Brasil e que nós não conseguimos controlar isso. Isso na situação de Goiânia, a situação do Brasil, de todas as capitais, de todas as cidades do Brasil, estão tendo esse problema. E como eu falei, os prefeitos às vezes não têm como lidar com isso, não conseguem lidar com isso, né? Os próprios governadores também. Então é o novo que nós vamos ter que conviver até o dia que descobrir a vacina. Até lá, nós temos que aprender a conviver com essa situação. Até descobrir a vacina e disponibilizar a vacina, lá se irão pelo menos 2 anos. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Quer dizer, então significa que a gente vai continuar convivendo com essa situação de insegurança por pelo menos 2 anos ou mais. Por isso tem que preparar a nossa área de saúde, Paulo. É fundamental que se invista em saúde, leitos, hospitais, e isso a Prefeitura de Goiânia não tem feito. A Prefeitura de Goiânia tem investido em pontes, tem investido em obras de asfaltamento, etc., o que é necessário, a população precisa disso. Mas mais necessário e fundamental agora é investir em obras na área da saúde. E a Prefeitura simplesmente ignorou por completo isso. É verdade, né? E ao mesmo tempo a gente fica diante daquela seguinte situação também. O que será do mundo, mas vamos trazer discussão para nós aqui, o que será de Goiás, para a gente não querer abraçar o mundo e não chegar a lugar nenhum. O que será de Goiás, o que será de Goiânia, depois dessa pandemia que a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar. Eu entrevistei, me lembro de ter entrevistado, a questão de uns 2 meses, um economista que fez uma análise muito brilhante aqui sobre essa questão da pandemia, e ele disse o seguinte: olha, eu sou otimista. Eu perguntei a ele, quanto tempo o senhor calcula que a gente saia dos efeitos dessa pandemia e retome a normalidade mínima, né, da economia? Ele falou, eu sou otimista, mas acho que antes de 2 anos a gente não sai disso. Então, e outra, daqui a 2 anos a gente vai retomar os níveis anteriores à pandemia. E lembrando que no caso de Goiás, principalmente, no caso do estado de Goiás, os níveis anteriores à pandemia já eram preocupantes, que o governo do estado já não tinha dinheiro, já estava devendo para todo mundo, já estava correndo risco de não pagar salário e etc, etc. Quer dizer, então daqui a 2 anos a gente vai voltar para essa situação. Como é que vai ficar? O que é que vai ser de nós, vereador? O senhor que é o sujeito mais experiente, o senhor que veio lá do belo Rio de Janeiro, o senhor que conhece o mundo. Ô Paulo, vão ser dias difíceis, né? Para todas as pessoas. As pessoas vão ter que aprender a conviver com dias difíceis. Eu converso com muitos economistas e justamente os economistas colocam essa situação, que o Brasil, o mundo, não é o Brasil, o mundo para recuperar, o estado de Goiás para recuperar, a própria cidade de Goiânia para recuperar, vai levar um certo tempo. Não vai ser daqui a 2021 que nós vamos estar recuperados. Isso aí pelo menos, Paulo, uns 3 anos. Então a população tem que ter essa consciência, que tem que realmente, como diz, apertar o cinto, porque vão vir dias difíceis pela frente. Mais difíceis do que os que a gente já está vivendo. Mais difícil do que a gente está vivendo, não tenha dúvida disso. Imagina só. Quer dizer, e aí fica, eu fiz uma continha aqui um dia, e eu gosto de repetir essa conta, não porque eu tenha prazer nisso, pelo contrário, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque o estado de Goiás, quando foi dado nas mãos de Ronaldo Caiado, Ronaldo disse que o estado estava quebrado. E ele ficou um ano e meio falando que o estado estava quebrado, que o governo anterior era responsável por isso, era culpado por isso, tal, e não buscou uma alternativa, quando ainda havia tempo de se fazer alguma coisa. Resultado, já se passou um ano e meio, e agora, com essa previsão que o senhor dá, com essa previsão que eu ouvi do economista de pelo menos 2 anos, quer dizer, 1 ano e meio mais 2, mais 3, já vai chegar no final do governo de Caiado. Quer dizer, e como é que vai ser esse governo de Ronaldo Caiado? Como é que será a nossa vida aqui no estado de Goiás?
quer dizer, não terá dinheiro para nada, porque ele, se a situação melhorar nos últimos 6 meses do governo de Caiado, não haverá tempo de realizar coisa nenhuma. Quer dizer, assim como aconteceu na época do Césio, em que Henrique Santilo, que era o governador da época, por conta do Césio, ele deixou 5 folhas atrasadas de salário, de funcionário. Quer dizer, e agora, com essa confusão toda, como é que vai ser? Eu fico muito preocupado com isso. Uau. E torcendo para a situação melhorar. Mas complementando essa pergunta que você fez, é o momento para o poder público, os agentes políticos, os agentes públicos também tomarem um protagonismo nisso. A política, o poder público, ele tem que se desburocratizar, ele tem que destravar com regras claras, mas para que a iniciativa privada possa se recuperar. Porque o poder público não gera riqueza, não gera emprego. Quem gera é a iniciativa privada. Então é o momento do poder público também repensar a sua burocracia, repensar o seu tamanho e incentivar aqueles que realmente vão poder impulsionar novamente o nosso país. É verdade, né? Uma pequena demonstração do que já está acontecendo foi dada agora, quando o comércio reabriu, e que a gente vê que existem dezenas, centenas, milhares de portas fechadas, né, vereador? Verdade. Tem várias pessoas, vários comerciantes, Paulo, que estão reabrindo o comércio, mas não sabem se vão continuar. E vários nem reabriram. Nem reabriram. Esse comércio, porque não tem como manter. Teve gente que tinha 4 lojas, por exemplo, na 44, e hoje em dia está com uma e tem que sobreviver com uma. E os funcionários teve que, infelizmente, mandar embora. Então, é uma nova adaptação. Agora, o que a vereadora falou, eu concordo com ela no aspecto justamente que o governo, principalmente os governos, têm que mostrar para a população se eles estão aptos a conviver com essa nova realidade. Se eles estiverem aptos a conviver com essa nova realidade e buscar alternativa para que o poder privado acredite neles, com certeza o comércio, a indústria vai tomar o caminho certo. O senhor acredita nisso, nessa possibilidade? O senhor confia nos governos que a gente tem? O senhor entende que esses governos estão unidos no sentido de fazer com que a economia fique viável, se torne viável, ao mesmo tempo em que a pandemia seja combatida de forma eficaz? Ô Paulo, eu vou falar com relação à Prefeitura de Goiânia, né? Eu estou, como eu falei para você, eu estou há 1 ano e 4 meses como vereador da cidade de Goiânia, porque eu entrei no Eduardo Prado, ganhou para deputado, eu entrei como vereador, mas acompanho desde 2016, que foi quando teve a eleição. O governo Luiz também pegou um governo que estava caótico. Paulo Garcia, a gente lembra como Paulo deixou a Prefeitura de Goiânia, uma dívida de quase 500 milhões, e o prefeito conseguiu trabalhar esses 2 anos, e nesses 2 anos que ele iria trabalhar para justamente a cidade de Goiânia, porque 2 anos ele ficou tentando, você não pode gastar o que você não tem. Então ele tentou realmente refazer a Prefeitura de Goiânia e conseguiu. Só que veio a pandemia e ele agora realmente está passando por dificuldades por causa da pandemia. Ele esteve na Câmara Municipal de Goiânia apresentando o primeiro quadrimestre do ano, a prestação de contas, e realmente foi um número assustador. Nos cálculos de Iris Rezende, até o final desse ano, o prejuízo terá sido de 626 milhões de reais. Mais ou menos. Não é isso? Mais ou menos. Só que Mas aí, a gente aprovou um empréstimo de 740 milhões de reais na Câmara, E Paulo. aí já vem outras histórias também, né, vereadora? Sim. O fato também de que Paulo Garcia só esteve lá graças a Iris. Iris foi quem pegou na mãozinha de Paulo Garcia e falou, vota nele, porque eu não conheço ninguém melhor que ele. Quer dizer, mas não adianta agora você querer se eximir de culpa, de responsabilidade, que todo mundo acaba tendo um pouco de responsabilidade nisso. Mas esse empréstimo que a vereadora falou foi ele só conseguiu pegar esse empréstimo, Paulo, porque o prefeito Paulo Garcia tentou pegar esse empréstimo e não conseguiu, porque o rating dele, que é a nota junto às entidades financeiras, ninguém presta dinheiro para quem está quebrado ou não tem capacidade de pagamento. E a prefeitura demonstrou tanto que não estava com problema financeiro e que tem capacidade de pagamento. Né? Então, por isso que conseguiu pegar o empréstimo. A Câmara aprovou por causa disso, porque teria condições de pegar o empréstimo, senão não teria emprestado. Só que tem um detalhe também, esse dinheiro que Iris pegou, ele vai poder pagar num prazo superior a mais de 10 anos. 10 anos significa 2 mandatos e meio de prefeito pela frente. Ou seja, se Iris não for candidato mais agora a prefeito, ele vai largar essa conta para o próximo prefeito, que não será ele, para o outro prefeito, que talvez
também não seja ele, e para mais metade do mandato de outro prefeito. São duas grandes dívidas que o prefeito Iris está jogando para as próximas gestões. O empréstimo, que havia sido sim aprovado pelo Paulo Garcia, já estava apto a ser tomado, e o prefeito Iris optou em esperar 1 ano e meio para pegar o empréstimo para que o dinheiro saísse perto do ano eleitoral. São as famosas obras eleitoreiras. Então, houve inclusive uma demora da prefeitura em pegar esse empréstimo. Nossa cidade poderia estar muito melhor se ele pegasse isso no primeiro ano de governo. E segundo, que foi o IPSM, que mais uma vez, com a junção dos fundos dos servidores, os nossos servidores mais novos estão com a sua aposentadoria comprometida depois dessa jogada do prefeito Iris. Que coisa, né? Mas com relação... Um vai jogando pro outro, né? Não, mas com relação ao empréstimo, eu coloquei aqui, Paulo, não tinha nota, como é que pega? Você não empresta para quem está endividado. Depois que você resolve um problema, depois que você sana a casa, depois que você bota a casa em dia, aí você pode emprestar. Você sabe, o mercado financeiro, ele não empresta para quem não pode ter capacidade de pagar. E outra coisa, quando conseguiu esse empréstimo, era com BID. E era lastreado em dólar. Era com Banco Andino. Desculpa, Banco Andino, justamente. Então, mas já tinha sido liberado. O prefeito optou em não pegar no primeiro momento. Mas não conseguia, vereador, não conseguia pegar porque não tinha um lastro para pegar. No momento que você teve o lastro, ele pôde pegar o empréstimo. Agora, se foi 1 ano e meio depois, 2 anos depois, foi quando ele conseguiu resolver o problema da nota. A nota era C e passou para B. Resta esperar também se ele vai conseguir executar até o fim essas obras ainda nesse mandato dele, né? Resta saber também se Iris será ou não candidato a prefeito, candidato à reeleição. Será? O senhor que é da base? Às vezes a gente pensa que não, mas o pessoal fala muito que o Iris está cansado, que o Iris não... Eu acho que o Iris tem mais disposição às vezes do que eu, Paulo. Eu ando às vezes do lado dele, quando a gente estava podendo andar junto, às vezes eu ficava cansado pelo prefeito. Então tem que arrumar outro adjetivo para o prefeito, porque cansado e com muita disposição a trabalhar, ele tem. Ou seja, vai ser candidato. Eu acredito que sim. A senhora acredita? Eu acredito, mas espero que não, Paulo. O prefeito Iris já contribuiu muito com a nossa cidade, é um marco, não tem como negar o seu histórico, mas o prefeito Iris precisa dar lugar para novas administrações, novas gestões. A cidade, se você comparar a cidade de Goiânia desde 2004, que foi quando o Iris reassumiu, a gente percebe o quanto Goiânia diminuiu em relação à região metropolitana, sem geração de emprego, renda, focando apenas no comércio, esquecendo da industrialização, esquecendo, infelizmente, de uma série de outros instrumentos administrativos mais inovadores. Então, eu realmente espero que uma nova administração, uma nova cabeça esteja à frente da nossa cidade ano que vem. Verdade, né? Sem contar o fato de que está à frente da nossa cidade um prefeito que ora é do PT, outra hora é do PMDB, do MDB. Quer dizer, há quanto tempo, né, que a gente só tem prefeito do MDB e do PT, MDB e PT, MDB e PT. Quanto tempo a gente tem, né, os mesmos governantes, né? Ou é Marconi, ou é Iris, ou é Maguito, ou é Marconi, ou é Iris, ou é Maguito. Quer dizer, não saímos disso. E isso, evidentemente, que não é bom, né, para o crescimento, né, da cidade, para o crescimento do Estado. Mas é um assunto que eu quero guardar para conversar, porque a gente já vai entrar no campo político, eu quero guardar para o próximo bloco para conversar com os senhores. A gente volta já. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95 1010 e WhatsApp 8294 1010. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo 2 vereadores de Goiânia. Está aqui Sabrina Garcês, que é do PSD, e também está aqui o Álvaro Alexandre, o Álvaro da Universo, ele que é do Patriota, Patriota no singular. Singular. No singular, não é isso? Tá bem, vamos começar a falar um pouco sobre política agora? Eu tenho a impressão de que a gente vai ter esse ano muito mais candidatos a prefeito do que a vereadores. Porque o que a gente vê lá na Câmara Municipal é um festival de pré-candidatos, na Assembleia Legislativa a mesma coisa. Enfim, bem rapidamente, vereadora, que cenário a senhora traça para essa disputa desse ano de 2020? Primeiro, lembrando, né, que o Senado aprovou a alteração da data da eleição
para o dia 15 de novembro e para o dia 15, 22, 29, né? Isso. Acho que 29 de novembro. 26. 29. É, Então, 29, duas semanas depois. Isso. Mas isso ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e lá a coisa pode azedar. Mas vamos tratar com essa possibilidade. O que a senhora espera para essa eleição? Bom, Paulo, é uma eleição com vários candidatos a prefeito, realmente acima do normal, do que aconteceu nos últimos anos, mas é principalmente por essa ausência realmente de liderança e principalmente de inovação na nossa política, né? Então, vários candidatos aí tentando se lançar. Se ficar no roteiro normal de políticos candidatando, eu acho que não tem uma diferença muito grande. O prefeito Íris, ele para mim está em um segundo turno, com qualquer candidatura que seja, com quantos candidatos estiverem, ele vai estar no segundo turno ainda pela sua popularidade. E espero que o PSD, que é o partido do qual eu faço parte, que possa estar também nesse segundo turno, ou com Vanderlan ou com Francisco Júnior. Quem tem mais chance nesse momento? Pelas pesquisas, eu acredito que o Vanderlan ele tem mais chance, e pelo que eu ando nas ruas, o que eu tenho ouvido é as pessoas pedindo o Vanderlan, que é um gestor que já foi experimentado, é um administrador brilhante e agora tem demonstrado também que é um senador que tem feito a diferença para o nosso estado. Mas é um gestor que foi experimentado numa cidade bem pequena em relação a Goiânia, que é Senador Canedo. É muito diferente você administrar Senador Canedo do que administrar Goiânia. Quer dizer, que experiência que isso pode dar a ele. Por que Vanderlan de novo quer ser candidato? Eu não entendo isso. Paulo, Mal acabou de ser eleito senador, tem um cargo de 8 anos pela frente. Paulo, eu não acredito que seja tão diferente assim, até porque os instrumentos, a lógica de administrar, ela se replica numa cidade pequena, numa cidade maior. E o Vanderlan, ele não só demonstrou que é um grande administrador na iniciativa pública, mas também na iniciativa privada. Então, ele já é um gestor consagrado. Em relação ao Senado, eu acredito que nem seja uma vontade do senador ser candidato, mas vejo muito mais como um clamor da população por um gestor testado, mas um gestor inovador. E esse é o perfil do Vanderlan. Clamor da população? Eu ando na rua, Paulo, eu tenho visto isso. E eu achava que isso acontecia só com eles. Também. Achava que isso acontecia com Na eles. última foi assim, né? O clamor da população levou o prefeito a ser candidato e foi eleito. Vereador Álvaro, o seu partido Patriota, como virá? O Patriota não deve ter candidato a prefeito de Goiânia. Eu acredito que aqui, Paulo, realmente como a vereadora falou, vão ter muitos candidatos. Eu acredito até mais de 12 candidatos. Só lá na Câmara tem 3 vereadores que são candidatos, né? Então, só lá na Câmara Municipal de Goiânia. Né? Tem o Paulinho Graus. Felisberto e Cristina. E a doutora Cristina. Então, esses 3 já são assim, praticamente declarados candidatos a prefeito de Goiânia. Então, eu acredito que vai ter, até por conta também da modificação, né? Na mudança na política. Hoje não tem coligação, né? Então, isso também influenciou que os partidos tivessem os seus candidatos a prefeito. Então, eu acredito que vai ter mais de 12 candidatos. Pois é, e aí o Patriota, então, ficará... O Patriota hoje está na base de apoio do prefeito Íris, né? Ficará com eles. Por enquanto está na base de apoio do prefeito Íris. Eu acho que está bem encaminhado com o prefeito Íris. Agora, o prefeito tem que decidir, né? Ele sempre decide aos 45 do segundo tempo, a gente sabe disso. Não vai ser agora que você vai me perguntar hoje se o prefeito, você já me perguntou, eu acho que ele está com muita motivação para ser candidato, mas se ele é o candidato, só lá no final, quando tiver as novas regras, aí, as novas datas, ele com certeza vai declarar a sua candidatura ou não. E ainda assim com o VAR. E assim com o VAR. Bem, Íris deve vir. Na Assembleia Legislativa deve ter pelo menos 5 ou 6 candidatos também, né? Também. 5 ou 6 candidatos, mais 3 na Câmara de Vereadores, mais outros que virão, né, sortidos, né, por aí. Quer dizer, mais de 10 candidatos a gente terá com certeza nessa eleição. Certeza. Eu acredito até mais, Paulo. Isso é bom para eles. De 12 a 15 candidatos. Isso é bom para eles. Como a vereadora falou, o prefeito, o candidato, ele já está no segundo turno. Ele tem que decidir, vamos ver com quem que ele vai para o segundo turno, porque a popularidade dele ainda continua grande. A gente anda na cidade de Goiânia, percebe-se que a popularidade do prefeito ainda é grande. Isso é bom para Íris e é bom para a cidade também, vereadora?
Paulo, eu já disse, eu acredito que a administração de Goiânia ela tem que passar por uma renovação. Tem desde 2004, o prefeito Iris, me ajuda a fazer as contas aí que eu sou péssimo, 16 anos que nós estamos vivendo essa mesma rotina de administração. E Goiânia tem perdido a sua importância para a região metropolitana. Volto a falar novamente, o desenvolvimento econômico da nossa cidade, infelizmente, foi prejudicado por esse jeito de administrar, que já foi eficaz em outros momentos, mas agora a gente vive uma outra realidade. Mas quem seria esse novo, esse candidato que poderia fazer uma nova gestão, uma nova administração? Paulo, eu não sei todos os candidatos que ainda colocaram seu nome à disposição, nem a experiência deles. Os candidatos que eu conheço, eu acredito que o Vanderlan tem muita capacidade, já demonstrou que tem, assim como o Francisco Júnior. Agora, em relação às outras candidaturas, elas têm que ser postas e a gente tem que analisar. Mas acredito que hoje o senador Vanderlan e o Francisco, eles têm condições de administrar Goiânia e trazer essa gestão inovadora, baseada na tecnologia, como fim de alcançar a prestação do serviço de qualidade. Francisco tem essa experiência, né? Quando ele passou pela Câmara de Vereadores, ele ocupou cargos importantes. Ele foi secretário de planejamento do próprio prefeito Iris. Foi secretário. Ele participou ativamente, por exemplo, da elaboração do plano diretor. Exatamente. Não é isso? O plano diretor que está lá chocando até hoje, não deu ninho ainda, não deu cria ainda, não? Essa semana encerrou-se as subcomissões, né? Agora nós vamos sentar com a comissão mista, a qual eu faço parte, e aí vão ser apresentadas emendas e depois levado para votação em plenário. Muito tempo, né, vereador? Porque esse plano diretor que está aí em vigor, ele deveria, pela lei, ser revisto a cada 10 anos. E, no entanto, ele foi aprovado no ano de 2007 e está lá até hoje, 2020, quer dizer, já são 13 anos. 13 anos. E a cidade precisa de um novo escopo para esses próximos 10 anos, Paulo. Porque a gente sente alguns gargalos na cidade de Goiânia. Eu, por exemplo, faço parte da subcomissão de mobilidade, transporte e acessibilidade, e a gente vê muitos gargalos nessas áreas que precisam ser corrigidos para os próximos 10 anos. Então, com certeza, vamos apresentar diversas emendas no plano diretor, para o relator, para o Cabo Sena, que é o relator do plano diretor, e com certeza irá plenário para votação. Pois é, se esse plano diretor tivesse já vigorando, ele resolveria um problema, por exemplo, vou citar só um problema que foi criado a partir da instalação, da criação da linha do BRT, que passa pela Rua 90. Em determinados momentos, ela faz com que a faixa de rolamento para carros particulares se resuma apenas uma faixa só, pequenininha, quer dizer, num local de um movimento violento, um movimento tremendo ali. Quer dizer, se o plano diretor tivesse sido modificado, ele impediria que isso acontecesse? Não, Paulo, porque o nosso plano diretor, ele está justamente baseado nos eixos de desenvolvimento, que são os eixos de transporte coletivo. O plano diretor, ele fez uma aposta no transporte em massa. Infelizmente, o que não houve foi investimento por parte do poder público para que isso desse certo. O plano diretor de 2007, assim como esse plano diretor que está em discussão na Câmara de Goiânia, é justamente isso. Tanto é que os locais que você adensa são ao redor dos eixos, para que as pessoas, inclusive, não necessitem de pegar seus carros, possam usar o BRT ou o transporte coletivo. Esse é o sonho do plano diretor, mas faltou investimento. Quer dizer, a gente vai continuar sofrendo com esse problema, então, cada vez mais, né? Porque o trânsito ali vai ficar cada vez mais tumultuado, cada vez mais apertado. Se o transporte coletivo de massa ou os transportes alternativos, como ciclovias, patinetes elétricos, a própria andar a pé pela cidade, se isso não for efetivamente tomado como uma prioridade da administração pública, infelizmente vamos continuar sofrendo com o transporte Mas individual. se está sendo tomado como prioridade nesse momento, por que o transporte é tão ruim na cidade? Falta um gestor eficiente. Falta? Não falta não. Eu falo do transporte coletivo na cidade de Goiânia, Paulo, não é um problema de agora não, já tem muito tempo. E toda vez que a gente tenta, né, Sabrina, nós como vereador... Mas faz muito tempo também que esse gestor está lá. Coincidentemente. Tem um tempo, né? Tem um tempo, já são 4 mandatos que foi feito. Mas, Paulo, eu sempre falo isso.
Se o prefeito Iris não tivesse 60 anos de história, né, e com esse trabalho que ele faz há tantos anos na cidade de Goiânia, ele não teria sido posto lá 4 vezes. Não é qualquer um que é posto lá. E pode ser a 5ª vez, se vier a ser candidato. Mas eu acho que o transporte público nós deveríamos melhorar. A gente que anda, eu, por exemplo, eu moro num bairro, que é o bairro Goiás, um bairro periférico da cidade de Goiânia. Eu moro perto do terminal do Guanavio. Você passa lá de manhã, realmente eu sempre exponho isso. Toda vez que eu estou na CMTC, Paulo, e em outras localidades, eu sempre exponho isso. Eu assisto, eu convivo isso dia a dia. Eu vejo lá. Então, o transporte coletivo, quando a vereadora citou as ciclofaixas, é uma coisa que na subcomissão, vereadora, eu estou colocando muitas emendas, porque até uma tendência mundial, né? E Goiânia é uma cidade que beneficia isso. As ciclofaixas, ciclovias aqui na nossa capital. São os modais que nós precisamos interligar. Você não precisa ter só um modal, você pode ter vários modais, mas precisa sim ser colocado no plano diretor para que nós possamos ter uma cidade melhor daqui a 10 anos. Para que possamos ter uma cidade melhor daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, é uma frase que a gente ouve frequentemente, principalmente em época de eleição, só que isso nunca acontece, né? Tem que botar em prática, né, Não estou Paulo? dizendo que isso é culpa do senhor, evidentemente, até porque o senhor não foi candidato a gestor ainda. Claro. Não é? Mas eu digo assim, a gente está cansado de ouvir durante as eleições essas promessas. Precisamos fazer tal coisa para resolver o problema. E nunca essas coisas são feitas. Mas a gente precisa ver isso na prática, né, Paulo? Quando a gente fala em planejamento, eu vou te dar um exemplo claro de uma administração que não prevê o planejamento. Quando a prefeitura opta, por exemplo, por gastar milhões em viadutos, que é uma técnica ultrapassada, é uma técnica que já foi comprovada, que ela dura em média 5 anos, a gente vê que é uma aposta, infelizmente, no presente, que não está pensando nas próximas gerações. Se você passar no viaduto da T63 ou da 85 no período de rush, você já vai ver que lá já ficou estrangulado. Então, infelizmente, são obras que nem têm uma durabilidade. Quem é que bota na cabeça de Iris Rezende para fazer tantas obras que, segundo a vereadora Sabrina, não levam a nada, né? Como, por exemplo, esses viadutos? É da cabeça dele mesmo? Ele que botou na cabeça que ele tem que fazer viaduto a vida inteira e vai continuar fazendo? Não, ele tem vários auxiliares, né, Paulo? Ele com certeza escuta os auxiliares, né? Escuta? Eu acho que escuta. Então os auxiliares pensam plena igual certeza. a ele? Não, eu sempre falo que a caneta final é dele, ele que decide. Mas ele tem que escutar a parte técnica do processo, né? Então, quando a vereadora fala dos viadutos que foram construídos na Praça do Ratinho e outros viadutos, não foram agora, já tem um certo tempo. Então, de repente, naquela época era a opção boa para a cidade. Hoje já está estrangulado. Isso aí é um crescimento natural da cidade. Muitas obras que você faz pensando há 15 anos atrás, você planeja com 10, 15 anos, igual nós estamos falando aqui, plano diretor daqui a 10 anos, de repente uma coisa que nós vamos colocar dentro do plano diretor que é bom daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 10 anos pode ser que não esteja tão bem. Esses viadutos, né, criaram uma coisa que eu confesso nunca havia visto na minha vida. Eles conseguiram fazer um congestionamento na parte de cima do viaduto. Um viaduto com sinaleiro, eu nunca viaduto vi isso. Com sinaleiro. Só na cidade de Goiânia, eu nunca vi isso em outra cidade do viaduto mundo. Com sinaleiro, o trânsito represado ali na parte de cima do viaduto, quer dizer, eu não sei de onde é que saem essas ideias, né? Não estou aqui dizendo que o prefeito não acerta nunca, não é isso. Tem pelo prefeito, inclusive, maior respeito, maior carinho, gosto dele. Sei que ele se empenha, ele gosta de viver a cidade, ele quer fazer o melhor pela cidade, mas está na hora de mudar um pouco a equipe também, né, prefeito? De ouvir ideias novas, né, de ouvir projetos novos, até porque Goiânia, se você pensar bem também, há quantos e quantos e quantos anos Goiânia não é nada mais, nada menos do que isso que a gente está vendo aí. Quer dizer, um viaduto aqui, uma ponte ali, um viaduto ali, outro aqui. Quer dizer, não existe uma modernidade. Exatamente. Não existe uma tecnologia, não existe nada. Goiânia não avança nesse aspecto da inovação de forma nenhuma, vereador. Por quê? O Paulo, o prefeito, como você falou, nós lá na Câmara Municipal, às vezes até a gente debate com relação a isso, né? Não é porque nós somos da base que nós não chegamos também aos erros que acontecem no dia a dia da prefeitura. Não por isso. Nós temos que realmente ver. Agora, a Prefeitura de Goiânia
como eu falei, pegou uma situação muito caótica, né? Mas eu acho que o prefeito, ele estava preparando Goiânia, eu acho que nesses 2 anos agora, de 2019, 2020, estava preparando Goiânia, só que, infelizmente, essa pandemia realmente parou com tudo. Tinha alguns projetos de tecnologias que iam ser implantados na cidade de Goiânia, que estavam sendo, até eu comentei com você, por exemplo, os parquímetros que estão sendo analisados, que ainda não tem uma definição, mas que estavam sendo analisados para ser posto em prática. Mas, infelizmente, não tem como, porque agora é tudo voltado para a Covid-19. Infelizmente, esse ano é um ano perdido para todas as administrações, seja governo estadual ou seja governo municipal. Infelizmente, é um ano perdido. O que é que ele vai apresentar, então, durante a campanha, caso ele seja candidato à reeleição? Ô Paulo, o prefeito ele tem que trabalhar a cidade de Goiânia. Eu acredito sim que o prefeito pense em modernização, o vereador Sabrina. Eu acredito que o prefeito pense em modernização. Eu acredito que esses polos que ele quer criar, a gente está analisando na Câmara a criação de polos industriais, polos. Eu acredito que o prefeito pensa assim na cidade de Goiânia a partir de 2021. Mas é o que eu falo para você, a gente não sabe como vai ficar a economia. Então você fazer promessa de coisas que você não vai poder realizar, não tem dúvida que o prefeito não vai fazer isso, Paulo. Ô, Paulo. Desculpe, vereadora, mas só completando aqui, porque a gente ouve e vem coisas à cabeça da gente que a gente tem que falar também. Mas se Goiânia tem um problema hoje de não poder, por exemplo, construir prédios acima de um patamar mínimo, que são aqueles predinhos baixinhos. Em certas regiões, né? Por exemplo, aqui na Rua 90 e etc, etc. Você não pode construir empresas e etc, etc. Isso se deve à ação de Eires. Foi Eires que proibiu lá atrás que se construíssem prédios acima de uma certa altura. Quer dizer, então, falta de visão. Quer dizer, mas naquela época todo mundo pensava assim. Não, todo mundo não. Porque você vê que, por exemplo, tem setores que, como esse aqui do setor sul, aqui ele não cresce e não vai crescer nunca mais, até porque agora com o BRT inviabilizou totalmente qualquer tipo de obra ali. Deixa eu só comentar, vou até usar uma expressão de Marx, que o critério da verdade é a prática. O prefeito Eires, ele fala durante as suas propagandas, ele discursa, mas a prática dele é a mesma prática de 10, de 15, de 40 anos atrás. A prefeitura tinha uma oportunidade única de fazer investimento na área da tecnologia. No empréstimo que a gente aprovou, na primeira lei que foi para a Câmara Municipal, tinha lá uma parte desse dinheiro reservado para fibra ótica, para fazer o monitoramento da cidade. Depois ele enviou uma lei mudando isso, colocando tudo isso novamente para a obra. E aí a gente está num momento de pandemia, em que as pessoas têm que ficar em casa, os alunos têm que, por exemplo, usar a internet, e não tem internet de qualidade na periferia de Goiânia. Então a prefeitura ela não faz realmente esse investimento pensando a longo prazo, é sempre pensando apenas no dia de hoje. Infelizmente é um tipo de gestão que já está na nossa cidade há vários anos. Outra questão é essa área da educação, Paulo. 60% da nossa demanda hoje é atendida pela rede privada. A prefeitura de Goiânia não se pronunciou como vai fazer com essa retomada da educação. As escolas estão falindo, as pré-escolas já fecharam. Quando voltar às aulas, para onde vão nossas crianças? O município já tem um déficit de mais de 18 mil alunos. O município não vai conseguir absorver essas crianças. E a prefeitura não fala nada, a prefeitura não faz nada. É uma apatia que toma conta da nossa gestão. Não tem planejamento, né? Não tem um órgão pensante dentro da prefeitura que veja o que está acontecendo, que o pessoal se reúna, se sente e estude o problema, né? Por exemplo, esses problemas que a senhora citou aí agora, por exemplo. Os alunos, como vai ficar a questão dos alunos quando, se é que vão voltar às aulas ainda esse ano? Quer dizer, como é que vai ficar? Quer dizer, e esses pais de alunos, como é que vão fazer? Porque não tem esse meio suficiente para atender, né, a necessidade das crianças. Quer dizer, a gente não vê isso, não vê essa pulsação, vereador. A gente não vê isso que teria que ter. Mas com relação ao CIMEI, Paulo, foi retomado praticamente todas as obras do CIMEI, vão ser entregues agora. Não vão passar de quanto? De 20? Não, tem mais de 20 CIMEIs que vão ser entregues. Então quer dizer, não, mas, ô Paulo... Então você precisa combinar com outro vereador que teve aqui a semana passada, o Oséias Varão, que disse que
serão 20 CMEs. Eu acho que são mais de 20, que tem alguns que ainda vão ser entregues, porque todas as obras do CMEs, Paulo, foram retomadas. E, então, essa perda que a vereadora fala do conteúdo dos alunos, vereadora, vai ser em todos os âmbitos. Não tenha dúvida que vai ser em todos os âmbitos. Mas, infelizmente, quem está na periferia sofre mais, vereador Álvaro. Sofre. Se a gente tivesse como prefeito, eu vou voltar a falar no prefeito de Aparecida de Goiânia, que investiu no cabeamento, se a gente tivesse uma prefeitura voltada para o futuro, talvez o prejuízo dessas crianças seria menor. Seria menor, mas o conteúdo, Paulo, a gente que mexe com educação sabe que o conteúdo está prejudicado em todos os âmbitos. A gente sabe, a própria pessoal do ensino superior tem esse conteúdo prejudicado. Então, a gente tem... E outra coisa também, Paulo, que você colocou, a gente sempre fala que a gente tem que rever nossas atitudes, né? De repente o prefeito, se for o candidato a prefeito de Goiânia, ele comece a rever essas atitudes para 2021. Tomara, né? Tudo que a gente sonha, tudo que a gente pensa, né? Tanto o prefeito quanto o governador Ronaldo Caiado, né? Que eles revejam as atitudes deles no sentido de atender a necessidade da população, e principalmente aquilo tudo que eles prometeram durante as campanhas, né? Porque Paulo Garcia havia prometido 83 CMEs, não foi? Exatamente. Que ele construiria durante o governo dele, não construiu mais do que 10. Deixou muito parado. E depois disse que um novo estudo concluiu que não seria necessário mais do que 10, que 10 atenderia. Então, pera lá, então o primeiro estudo foi furado? Assim como a primeira gestão do prefeito Íris, ele ficou de fazer 20 CMEs, entregou, se não me engano, só 7. Depois o Paulo Garcia veio prometendo mais 10 e não entregou nem esses 10. Então a gente tem, novamente, um acúmulo de vagas, um acúmulo de construção que essa gestão não deu conta de tocar. Eu passei em 3 obras essa semana e todas as obras paradas. Espero muito que a prefeitura, ao invés de gastar 50 milhões, mobilizar toda a CEINFRA para continuar fazendo obras no setor sul, possa priorizar obras na área da educação e da saúde. Eu também espero, né, que os nossos governantes... Porque veja bem, vereador, assim como o senhor é político, o senhor também é eleitor. Né? O senhor também vota em alguém, e o senhor espera dessa pessoa em que o senhor vota, em que a senhora vota também, vocês esperam que haja o retorno, que haja a aplicação correta, né, dos impostos que os senhores pagam, e etc, etc. Eu digo isso porque cada vez mais a classe política está desacreditada porque promete uma coisa durante a campanha e depois não cumpre, não faz aquilo que havia prometido. E se faz completamente ao contrário, né? Como, por exemplo, vou valorizar o servidor público, e valorizar é cotar quinquênio, é cotar a gratificação, é cotar mais não sei o quê. Quer dizer, isso é valorizar? Eu nunca vi isso, é o que está acontecendo. Então as pessoas não suportam mais, e aí ainda vem essa tal de pandemia que obriga as pessoas a ficarem dentro de casa, e dentro de casa elas não fazem outra coisa a não serem conversar e pensar, e aí elas ficam pensando na eleição que está chegando e ficam fazendo a pior das avaliações em relação aos políticos. Então, quando a gente provoca aqui essa discussão junto aos senhores políticos, e principalmente aos senhores que, além de legislar, têm a obrigação de fiscalizar, é nesse sentido, de, gente, vamos acordar, vamos cobrar do prefeito, vamos cobrar do governador, né, para que façam alguma coisa que seja da expectativa da população. Falando nisso, o tempinho está terminando, já estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer aqui muito a presença do vereador Álvaro Alexandre, que é o Álvaro da Universo. Não vai ser sempre o Álvaro da Universo, né? Tem jeito, né, Paulo? Virou sobrenome, né? Eu não coloquei oficialmente, mas virou sobrenome. Álvaro virou da um Mabel, né? Virou justamente. Então virou Álvaro da Universo, e eu acho que por onde eu passar vai ser sempre o Álvaro da Universo. É isso. Obrigado por ter vindo. Leve um abraço, né, pro Wellington Salgado de Oliveira. Wellington Salgado de Oliveira. Obrigado, Paulo, por me receber aqui. Uma honra, né? Como eu falei, desde que eu cheguei aqui em Goiânia, acompanho o Paulo Bering. Tive a oportunidade de estar aqui na bancada e estive aqui de novo. Obrigado pela oportunidade. E o senhor foi importante naquele processo, quando o senhor veio para cá, que o senhor ajudou, inclusive, a abrir uma portinha dentro da emissora lá para a gente também, né, da Band. Né? Eu agradeço muito a sua ajuda também, porque é importante, porque são pessoas que vêm de fora, não têm necessariamente o conhecimento a respeito das pessoas da cidade. E o senhor foi importante, que o senhor abriu essas portas para que a gente pudesse fazer também lá
Esse mesmo programa que a gente fez lá durante quase 20 anos. Muitos anos, né? Muitos Durante anos. quase 20 anos. Sabrina Garcês, vereadora pelo PSD. Foi um prazer também recebê-la. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu, Paulo. É sempre bom vir aqui, debater política. Você que é um expoente do jornalismo, eu lembro que desde criança eu ficava com a minha mãe assistindo os programas. Eu fico muito feliz em poder Cida, dona estar Cida, aqui. vai bem? Vai bem, graças a Deus. Manda um beijo para ela. Mando. Fico muito feliz em poder estar aqui. Toda vez que eu venho no seu programa, meu WhatsApp lota de mensagens. Então, parabéns pela sua audiência. Que bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado aos senhores, obrigado a você também, telespectador, pela companhia, pela audiência. Uma excelente noite para você, excelente final de noite de domingo, uma boa semana e a gente volta a se ver no próximo domingo. Até lá!